Minha primeira entrevista com professora bilíngue depois de um ano como au pair nos Estados Unidos. Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória Arias, eu sou professora aqui no Brasil e fui au pair por um ano nos Estados Unidos. E agora eu acabei de voltar e tô na saga da busca por um emprego. Meu Deus do céu. A minha prioridade era um trabalho bilíngue para que eu conseguisse manter o contato com a língua e continuar na prática, no dia a dia. Então, eu apliquei para alguns colégios bilíngues aqui em São Paulo e aí eu vou contar como é que foi. Gente, essa vaga era para professora de educação infantil no currículo bilíngue. Eu tinha me candidatado para professora auxiliar, né? Até para pegar a manha dos negócios, porque eu me formei e eu não tive tanta prática como professora titular. Mas aí a vaga que abriu foi essa, eu fui, né? A gente não tá podendo negar nada. Quando eu cheguei lá, eram 10 candidatos concorrendo para uma vaga. 10 candidatas externas à escola, mais o processo interno que tava abrindo para professoras auxiliares subirem de cargo. A primeira delas, a gente tinha que se apresentar com alguns substantivos. Colocar algumas palavras, né? 8 palavras, que a gente achava que descreviam melhor a nossa personalidade. Então, por exemplo, Vitória, professora, amiga, adora viajar, ama ler. Esse tipo de coisa. A segunda, a gente tinha que montar uma imagem, né? Eles davam a figura base pra gente. E com figuras geométricas, a gente tinha que conversar, ter essa dinâmica em grupo pra conseguir montar a imagem. E modéstia à parte, eu fui muito bem. A terceira etapa era uma simulação, uma encenação de situações que acontecem no cotidiano da escola. E essa, sim, foi em inglês. Até então, as outras tinham sido em português. Agora, essa foi de cair da bunda. Na primeira cena, nós estávamos em 3 pessoas. Uma tinha que ser professora, uma mãe do aluno e outra o aluno. A situação era, a criança tinha se machucado na escola, a escola informou os pais, mas quando a criança chegou em casa, a dimensão do problema era muito maior do que a escola tinha relatado. E aí, essa mãe chega na escola pra reclamar, pra cobrar a professora, porque ela não tinha falado a verdade. E aí, nessa dinâmica, eu fui a professora. Então eu tinha que resolver essa situação toda em inglês. Gente, só que vocês não estão entendendo. A menina que fez a mãe, ela não fez uma mãe, tipo assim, olha, aconteceu isso com meu filho, professora, vamos resolver. Ela chegou com 2 pés no peito. Mano, ela acabou comigo. Ela fez um discurso que, assim, a minha cabeça tava começando a entrar no mood do inglês e ela já veio. E isso não é só por estar em inglês. Eu acho que se fosse em português eu também ia ficar meio assim, sabe? Ela já começou a falar, você sabe quanto eu pago nessa escola? É um absurdo a minha filha vir assim, porque eu quero falar com o pai da criança que machucou meu filho. E a gente sabe que são situações reais que podem acontecer no dia a dia de uma escola, mas eu fiquei, assim, muito de boca aberta. Eu não tava esperando esse barraco logo de início. A segunda situação eram 2 crianças brigando, né? Uma criança ficava falando mal do desenho da outra e a professora tinha que intermediar essa situação. Nessa eu fui uma das crianças. E aí eu fiz uma criança birrenta, uma criança chata que falava mal do desenho da outra, porque dessa vez a menina que fez a mãe barraqueira foi a professora. Pois eu falei, agora eu vou lascar nela também. Fiz uma criança chata, birrenta, que ela falava e olha, eu não dava a mínima, tapava o ouvido, aquela criança bem abençoada que a gente tem na sala. E depois dessa dinâmica foi a prova de português e matemática, e a gente teve uma prova totalmente em inglês, que era de leitura e interpretação de texto. Além disso, a gente tinha que montar um relatório pros pais sobre uma criança, então esse relatório estava todo em inglês, a gente tinha que interpretar ele, os dados, né, as informações do aluno, e montou o relatório pros pais em português, e o outro a gente tinha que montar um plano de aula pra educação infantil, levando em conta, tipo assim, a descoberta dos elementos, né, o contato das crianças com diferentes elementos da natureza. E aí, isso tudo tinha que ser em inglês. Gente, na hora que eu li a prova, eu fiquei um pouco ansiosa. Eu falei, caraca, mano, como é que eu vou montar um plano de aula assim, na chincha? Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho tanta experiência quanto professora titular de sala de aula. Eu trabalhei muito mais como estagiário e como auxiliar. E ainda tem que desenrolar tudo no inglês na escrita. E aí, vocês sabiam que era assim um processo pra professora bilíngue? Me conta aqui nos comentários.